Beleza. Então, vamos lá. Eu sou apresentador novo também de comunidade, né? Nós temos aqui o Guilherme, que tem bem mais experiência do que eu. Perdão, algum problema que ocorra. Então, primeiramente, bem-vindos, né? Depois de um dia de trabalho, e vim para uma reunião de comunidade, logo em seguida, às vezes é maçante. Nossa agenda de hoje é a apresentação dessa comunidade, né? O subapresentador de hoje, que sou eu. Daí nós vamos conversar sobre o tema, né? O foco no padrão e nos valores agregados. E por último, a gente tem um período de perguntas e respostas para esclarecer alguma dúvida que possa existir, né? E também para comentar sobre experiências próprias e outras coisas mais. Bom, essa comunidade, né, foi criada com o objetivo, em princípio, para trabalhar e conversar bastante sobre o que nós, desenvolvedores e arquitetos, necessitamos. Existem muitas comunidades aqui dentro do Brasil, fora delas, e elas falam diferentes temas. E uma das coisas que eu senti falta como desenvolvedor e arquiteto foi temas bem direcionados para esses dois caminhos, né? Do desenvolvedor, do arquiteto. Claro que não podemos comparar comunidades com comunidades, mas o intuito é ser focado mais em discussões, em temas relacionados a desenvolvimento e arquitetura, dentro das clouds da Salesforce e das aplicações também. Não é só ficar preso a uma cloud, a um tipo de aplicativo, não. É englobar tudo e conversar e trocar ideias, sugestões e compartilhar os nossos conhecimentos, os nossos deslizes, para que em si todos tenham essa possibilidade de conseguir, de uma forma ou de outra, sempre trabalhar num nível mais acentuado, num nível melhor, né? Essa que é uma das principais razões dessa comunidade, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o Maurício Silva, eu, né? Hoje eu trabalho como arquiteto de solução, arquiteto técnico em projetos. Eu lidero essa comunidade nova, comunidade que foi criada o mês passado. Sou mentor, entrei no programa de mentoria da Salesforce, então eu tenho praticado essa forma de ajudar pessoas a ingressar no mundo da Salesforce, pessoas novas ou pessoas que já estão no mundo da Salesforce e eles precisam de um auxílio, um auxílio técnico, um auxílio de caminho, ou sugestões, coisas que venham a agregar na carreira da pessoa e fazer para alavancar a forma que ele trabalha. Eu também faço parte como voluntário líder do Cohorts, que é a tradução literária do Cohorts seria grupo, né? Bando, grupo. Então é uma das formas que a Salesforce vê de tentar inserir nesse nosso mundo, no HANA, nessa nossa comunidade, pessoas de minorias, como os negros, os latinos, os imigrantes, as mulheres que voltam da maternidade. Então, são alguns grupos, e esses grupos são divididos, e nós tentamos auxiliar essas pessoas com conhecimentos técnicos, conhecimentos de como trabalhar, criar um LinkedIn, como criar um currículo, auxiliar eles da melhor forma possível a entrar no mercado da Salesforce e também a melhorar os seus conhecimentos dentro das ferramentas da Salesforce. Trabalho já com Salesforce há 10 anos, né? Comecei há um bom tempinho atrás, onde ainda a Salesforce tinha o C# dentro do código. Já trabalho com TI há mais de 25 anos. Comecei não cedo em idade, porque eu tenho 48 anos de idade, mas cedo em termos de período, né? Tem algumas certificações Salesforce. Hoje eu estou entre os top 10 em respostas e perguntas, respostas de perguntas que as pessoas fazem nas comunidades Salesforce dentro do Trailhead.
Eu sou um viciado em Trailheads, não sei se vocês podem ver aqui que tenho só isso aqui por enquanto, né? 1713 badges. E eu gosto sempre de estar revisando, olhando, verificando coisas novas que aparecem, porque o Trailhead é uma ferramenta muito grande em termos de aprendizado. Esse ano eu vou para o Dreamforce e eu fui selecionado, pelo menos até agora, para ser speaker de uma sessão. Eu recebi ontem à noite um outro e-mail da Salesforce que eles estão analisando um outro tema que eu propus, que é um tema de arquitetura. Um tema que eu vou ser o speaker, que já está certo, é o Code Write, Code Easy. Então, é para desenvolvedores, né? Como codificar de uma forma clara e direta para você realmente trabalhar usando os padrões e se beneficiando do que a Salesforce ela oferece para você. E também você é facilitador de 4 outras sessões junto com outras pessoas. Outras 4 sessões eu vou também ser o facilitador. Bom, antes de tudo, não sendo só apenas trabalhador do grupo Salesforce, né, nesse mundo nosso, eu sou casado com a Eva, já quase 8 anos, né? E sou tutor dessa pessoinha aqui de 4 olhos, o Ipo, nosso doguinho. E nós temos 2 crianças, o Gabriel aqui, que está com 19 anos hoje. Estou tentando levar ele para o mundo do Salesforce, não está fácil, mas aí, uma dessa ele vai se render e vai ver que essa ferramenta muito boa em termos de carreira, né? E a Carol, que ela, dia 4, agora ela completou 1 ano e 5 meses, a nossa princesinha. E essa pequena foto aqui era quando eu tentei ser jogador de tênis profissional. Eu joguei 4 anos nos Estados Unidos, no nível de ITF, que é um nível abaixo do que vocês podem ver na televisão, que o Federer, Nadal, Djokovic, essas pessoas jogam, né? Então, eu tentei jogar com essa raquete, mas não deixaram. Que azar o meu, né? Bom, vocês podem me achar no LinkedIn, no Twitter e, por favor, quem não se registrou no grupo, no Trailhead, lá no Comunidades, grupos, no Developer Group Pinhais, por favor, vai lá e se registra, porque aqui aqui é onde que a gente compartilha bastante informação, né? Eu tento postar coisas novas, ou não tão novas assim, mas focando bastante no padrão e na forma correta de trabalhar com a ferramenta Salesforce, sempre pensando no futuro, né? É uma das coisas que eu sempre tento passar a mensagem é que não adianta você só desenvolver e entregar. Você tem que pensar no que vai acontecer depois. Bom, vamos partir para o nosso tema. Deixa eu até colocar o timer aqui para eu não falar demais, porque eu falo pra caramba. O que seria foco no padrão e nos valores agregados? Faz umas 3 semanas atrás, nós tivemos um encontro em São Paulo com o Brett Taylor e com os líderes das comunidades, e eu fui um dos agraciados em participar desse evento, falar das dores que nós temos nas comunidades, né? E uma das coisas que eu toquei no assunto foi a forma que as pessoas trabalham com as ferramentas da Salesforce. Como eles desenvolvem, como eles entregam as informações, como que eles realmente efetuam as demandas dentro dos ambientes da Salesforce. Uma das coisas que eu tenho bastante como experiência como arquiteto é encontrar orgs que tenham muitos problemas. E esses problemas são geralmente gerados por não seguir padrões, por realmente focar em pegar o que você precisa fazer e entregar, né? Então, eu posso falar que cerca de 75, 80% dos problemas que ocorrem nas orgs quando você começa a trabalhar com ela já foram criados por
não ter esse bom hábito de trabalhar com padrão, seguir padrões, saber codificar da forma correta, quando utilizar um código, quando ir para uma funcionalidade no code, que é uma dos focos da Salesforce, né? Eu costumo dizer que a Salesforce é a melhor empresa de marketing do mundo, onde diz que uma ferramenta não precisa de um conhecimento profundo, técnico, como é o nosso caso como desenvolvedores, não precisa saber programar, né? Então, isso uma das pegadas muito fortes do marketing da Salesforce, no code, easy to work. Então, é uma das pegadas que eu falo, assim, que as pessoas se enganam às vezes, né? Que precisa de conhecimento, você precisa estudar a ferramenta, você precisa saber utilizar o que eles oferecem e como que é um ambiente compartilhado, qual que são suas limitações, quais são seus padrões de trabalho e o que isso leva a você desenvolver ou alterar ou o que seja dentro das clouds, funcionalidades que vão gerar um valor ao teu business, né? Porque, queira ou não queira, tudo que nós fazemos dentro das orgs da Salesforce, dos ambientes, do que seja, dentro da plataforma, é para entregar alguma solicitação que foi realizada pelo cliente. Ou se você trabalha numa empresa onde tem um time de desenvolvimento, tem um time Salesforce, então para o teu parceiro de trabalho, né, no teu business. Ou se você é numa empresa de consultoria, um freelancer, é para um cliente final, né? Então o objetivo final tudo que a gente faz é que crie o bem-estar e promova valores para o teu usuário final. Então, uma das formas de focar no padrão e o que o padrão ele vai te trazer são esses pontos, né? Ele vai introduzir uma consistência na prática do desenvolvimento e nas implementações. Dependendo muito, às vezes é um tema muito bem discutido, né? A forma de você codificar, né, como desenvolvedor, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, o que você tem que seguir. Existe um padrão da Salesforce. A linguagem Apex é um Java-like, né? Ela está em constante desenvolvimento, como teve a passagem da Visual Force Page, daí teve enhancements para o Aurea Component e agora o LWC está bem presente. Então teve essas mudanças, né? Que antes você trabalhava com Apex Class e Visual Force Page, depois veio o Aurea e o LWC que começou a dividir, tirou o JavaScript que às vezes você colocava dentro de uma Visual Force Page ou dentro de um código do Apex, eles começaram a dividir isso daí, não somente por termos de segurança, mas também por termos de padrão e da própria plataforma, né? Porque não esqueçam, a gente está trabalhando numa plataforma conjunta. Existem as suas divisões, né, suas instâncias, mas o geral é compartilhado com todo mundo, né? Então, uma outra coisa de padrão, né? Ela melhora a legibilidade, a visibilidade e a manutenção. Se você desenvolve de uma forma padronizada, onde todos os que estão trabalhando junto com você, você não vai esquentar a cabeça em ter que parar, às vezes, o teu trabalho para explicar uma classe, o que ela faz, por que ela faz, quando que ela dispara alguma coisa, quando ela faz uma query, por que aquela query foi feita daquela forma, por que você teve que criar uma lista, por que você teve várias coisas, né? Então, eu falo que uma classe bem feita, ela tem que ter comentários. Isso na minha opinião, Maurício, por experiência. Tem muita gente que fala que não, se uma classe está bem feita, ela é totalmente entendível. Só que a gente tem que entender que não é apenas um desenvolvedor que vai ver classe. Às vezes um consultor, às vezes um administrador, às vezes um engenheiro de release, o próprio arquiteto, às vezes até uma pessoa do business que tem um certo conhecimento de Salesforce, ele vai lá por curiosidade, né, tentar descobrir
o que está acontecendo, caso tenha ocorrido algum erro, ou precise fazer um enhancement, ou você fazer uma escalabilidade do que foi implementado, né? Então, você tem que tomar consciência de que, da forma que você está escrevendo aquilo lá e da forma que você vai deixar os comentários, pessoas leigas, que não sejam desenvolvedores como nós somos, tenho que entender aquilo lá, sem ter que parar para te perguntar alguma coisa. E quando você é um consultor ou trabalha numa empresa de consultoria ou é um freelance, tipo, alguém vai ter que entrar em contato com você para adivinhar o que foi feito. Então, tipo, não só comentários, mas tipo assim, a documentação, a informação, tudo, você tem que se focar num padrão onde as pessoas possam entender pelo menos a intenção do que você fez, né? E da mesma forma, dependendo da forma de como você faz desses padrões, se torna mais fácil você reutilizar o que foi desenvolvido e melhorar, né? Então, quanto melhor você utiliza o padrão, quanto melhor você escreve, quanto mais qualidade você traz para o teu desenvolvimento, a reutilização do que você fez, ela vai se tornar mais fácil. Às vezes, tipo, não numa org, mas numa outra org. Então, isso também devido aos padrões adotados, né? Tem essa parte de padronização depende muito de empresa para empresa. A Salesforce tem a sua documentação de padrão, que teoricamente as empresas deveriam seguir e se adequando às suas necessidades, mas nunca fugindo muito assim do que a Salesforce foca como padrão, pelo fato de que hoje você pode estar trabalhando numa empresa, amanhã você vai estar trabalhando em outra, você vai ter uma ideia de padronização, porque a Salesforce diz, ó, segue aqui esse guia aqui, essa documentação, que vai te ajudar bastante. Claro que cada empresa tem sua forma de trabalhar, tudo, porém, se você tem um padrão assim meio fixo e segue os conselhos da Salesforce, você vai vai tornar teu trabalho muito mais fácil e mais rápido, né? Outra coisa, tendo essa padronização, você vai reduzir teu tempo e teu esforço no desenvolvimento, né? E com isso também melhorando a produtividade. Quanto menos tempo você gastar para trabalhar com uma solicitação, se torna mais fácil de você pegar outras coisas, aprender outras coisas. Então, isso é um ganho, né? Você desenvolve de uma forma clara, tranquila e rápida devido a esse padronizamento, a sua produtividade vai aumentar e seu tempo para seu próprio desenvolvimento também vai aumentar, né? Não é só nós vamos trabalhar das 8 às 5, você só vai ficar codificando lá direto. Não, isso daí esquece porque não existe, né? Nada contra outros países, mas tem países que é só você chega na tua mesinha, vai, senta e começa a codificar e ir embora. Se você quer se desenvolver, você vai ter que pensar fora do teu horário de trabalho. Hoje, as empresas estão se tocando que isso é maléfico para elas, né? Não somente para a pessoa, mas para as empresas também. Então, muitas empresas elas estão investindo nesse tempo de desenvolvimento das pessoas, né? Então, tipo, não é só trabalho, trabalho, trabalho. Tipo, elas estão cuidando de como as pessoas estão trabalhando e como elas estão tendo o seu tempo para se desenvolver. E uma das coisas que para arquitetura é fundamental quanto melhor você desenvolve, quanto mais o padrão você segue, menor a tua probabilidade de gerar erros, né? Então, quando você tem um padrãozinho para seguir, tudo bonitinho, a tua probabilidade de gerar um erro, de um loop estar errado, ou de uma query não voltar nada, ou de você, às vezes, fazer uma funcionalidade onde que volta um null point lá, ou te dá erro de integração, alguma coisa assim, esses erros que normalmente nos acontecem, elas vão ser menores pelo fato de você estar seguindo um padrão de desenvolvimento. E também, muitas vezes, as pessoas desenvolvem de uma forma rápida e
vai para a produção, passa nos testes, tudo bonitinho, vai para a produção. Porém, quando as pessoas estão fazendo uma análise daqui a 2, 3 meses ou menos às vezes, né, verifica-se que a forma desenvolvida foi uma forma que consumiu muito recurso. O que eu falo consumiu muito recurso? Às vezes, as pessoas, nós desenvolvedores, é mais fácil escrever uma classe, né, do que você ir lá pensar como que eu vou criar um flow. Vamos parar de falar de process builder, de workflows, né, porque logo, não tão logo, a Salesforce vai descontinuar isso, né? Então, vamos pensar no flow. Do que você pegar e sentar e pensar num flow, o que você vai ter que criar, as variáveis, as constantes, toda essa parte, do que você ir lá e começar a codificar. Eu posso falar que está no nosso sangue como desenvolvedor, ir para a classe, porque ela se torna mais fácil. Nas classes, não dá para fazer 100%. Né? Já foi provado que 100% você não consegue fazer numa classe, mas você pode fazer 99%, né? Tipo, 1% de coisa que não pode ser feito, 1%. Mas a maioria das coisas você consegue fazer utilizando uma classe. Às vezes você não atende 100% um requisito utilizando uma classe, mas você chega muito perto dele, né? Então você consegue entregar. E eu já vi muitas vezes uma atualização de um campo que podia ser antigamente um process build ou um workflow simples, a pessoa criou uma classe lá para fazer a atualização de um campo. Né? Então, caramba, gera um débito técnico bem grande, porque uma coisa simples, a pessoa criou usou um elefante para o que uma coisa que um cachorrinho, um gatinho podia fazer. Né? Então, essa é uma das coisas também que a gente presta bastante atenção na padronização, né? Para evitar os pontos de falhas e os débitos técnicos. Porque se a pessoa seguisse o padrão, né, o que é um convencional, ela não iria escrever uma classe para fazer uma coisa assim tão simples. Né? Então, isso é uma das formas também do que o padrão ele visa, né? O resultado. Uma das coisas que eu gosto bem bastante de mencionar é que você seguindo uma padronização dentro dos teus desenvolvimentos, você, claro, vai ter mais qualidade nas tuas entregas, vai ter mais rapidez nas tuas entregas, e ao mesmo tempo que você tem qualidade e rapidez, não tendo falhas e não tendo débitos técnicos, você vai começar a ser melhor visto como entregador dentro do sistema. Mas não só entregador de fazer e pronto, mas um entregador de trabalho confiável, que as pessoas vão comentar, pô, eu preciso que fazer isso aí, não pô, passa lá para tal pessoa, porque você sabe que ela vai fazer bem feito, de certa forma rápido, e não vai ter problema no futuro. Né? Então você começa a ter aquele label, o cara é bom, a pessoa é boa para fazer aquilo e entregar com qualidade. Então essa padronização, ela tem uma consequência. E essa consequência é o teu crescimento dentro da empresa que você trabalha, dentro de uma comunidade, num grupo de estudo, num grupo de discussão de temas. Então, as pessoas começam a olhar para ti de uma forma diferente, de uma forma pô, se eu estou com um problema aqui, eu vou perguntar para ele, porque eu sei que ele vai poder me dar uma ideia melhor, uma ideia clara e uma ideia que não vai me causar problema no futuro. Né? Hoje eu tenho nos grupos de WhatsApp ou nos meus próprios contatos, né? Muitas pessoas vêm me perguntar, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, o que que eu tenho que ver, o que que eu tenho que pensar. Então, é interessante isso, porque é o resultado de você ter trabalhado dentro de padrões, seguido essa forma de você fazer de forma rápida, clara, consciente, onde as pessoas não vão ter problemas com o que você fez. Né? Porque no momento que você começa a entregar e começa a dar problema de retorno, não é bem assim que eu queria, tudo, mesmo tá dando certo, se desenvolveu, testaram bonitinho, funcionou, mas quando vai fazer a validação já lá com o usuário final que solicitou, dependendo da situação do projeto, eles mas não é bem assim que era para a pessoa fazer, né? Então,
é essa desconectividade de padronização que leva esses problemas a serem criados no transcorrer do desenvolvimento. Só um pouquinho. Uma das coisas que eu gosto de dar um exemplo e umas coisas também que eu comento bastante, já postei várias vezes no LinkedIn, é que muitas pessoas conhecem isso, a ordem de execução, mas menos de 50% realmente utiliza isso quando está desenvolvendo. Né? A gente vê muito erro aí eu estava esperando que você me atualizasse isso daqui para eu poder ter um resultado. Bom, mas espera aí. Se você desenvolveu uma coisa e não pensou da forma que ela vai ser executada dentro do Salesforce, como que você vai ter certeza que o resultado que você quis, que você deseja, ele vai ser alcançado no final aqui no Commit DL Aeroproject Database? Você não vai ter certeza. Então, tipo assim, você vai desenvolver tudo, de repente ela, mas não tá dando certo, ó, tá funcionando, ó, tá bonitinho, tá disparando, mas não tá atualizando o campo que eu tenho. Mas peraí, você prestou atenção na ordem de execução? É uma das coisas que acontece muito dentro dos desenvolvimentos, é essa aí, não prestar a atenção na ordem de execução. E daí pensar que vai acontecer A e acontece B, ou nem acontece, né? Muitas das vezes nem acontece. Não atualizou o negócio, não fez isso. Você prestou prestou atenção na ordem de execução? Você viu quando que ela está sendo executada? Se ela não está sendo executada depois de uma outra ação, que daí não vai deixar isso daqui acontecer? Muita gente não presta atenção. E daí só depois, quando vai fazer a verificação, que vê que, tá estourando isso daqui antes, então eu tenho que dar um jeito para fazer que aconteça a atualização antes aqui disso daqui para funcionar. Bom, perguntas e respostas ainda não. O que eu gostaria de passar de mensagem sobre essa parte, né? Eu sei que foi bem rápido essa apresentação, mas como eu também não tenho muita experiência na comunidade, eu não quero prender muito tempo das pessoas devido você já está saindo do trabalho, então bem massivo. É a gente focar no que a gente está fazendo. E quanto melhor a gente entregar, o nosso desenvolvimento vai ser melhor, vai ser maior. Então, se você é um desenvolvedor, está pensando em trilhar um caminho para arquiteto, o que você tem que começar a pensar? Você tem que começar a pensar no que você está fazendo. Qual que é o padrão que você está utilizando, qual que é os recursos que você vai utilizar, o que aquilo que foi solicitado para você vai gerar de valor para o teu usuário final, e se aquilo que você está fazendo pode ser feito de uma forma que gere mais valor. Ele me pediu A, mas tem uma forma aqui de desenvolver tudo, que eu não vou entregar o teu A, mas eu vou entregar o teu B, ou um B também, tipo assim, uma coisinha um pouquinho a mais. Então, tipo, esse também é um dos valores que se agrega nas entregas de trabalho. Então, as pessoas, elas estão muito focadas hoje em dia em entregas. Entrega. Mas o que essa tua entrega tá gerando de valor? Não está gerando de valor nada, só está gerando valor que o usuário pediu final e pronto, né? Isso te destaca? Não. Isso quer dizer que você é um bom desenvolvedor? Sim e não. Né? Se você concentrar no que você está fazendo, qual que o valor está gerando, nos porquês também, né? Por que eu estou fazendo isso daqui? O que eu tenho que ter de resultado? Por que eu tenho que ter resultado? Às vezes, ser um pouquinho mais crítico, o que os arquitetos e os consultores não gostam, né? Dos desenvolvedores serem críticos, só que é uma das coisas que eu aprendi agora como arquiteto, que é interessante ter desenvolvedores críticos, que realmente eles agregam muito valor em todo o conjunto de desenvolvimento. Então, você fazer aquele passo mais. Vai gastar um tempo? Não vai gastar um tempo. Às vezes vai até poupar trabalho do trabalho que você está fazendo. Né? Então, tipo, às vezes,
beleza, eu vou fazer isso aqui, um report que vai trazer uma informação, mas o que você acha de eu colocar mais um campo assim, que vai trazer mais esses dados aqui, que é interessante, né? Então, é você ter essa parte crítica de não somente fazer, né? Mesmo que você esteja utilizando os padrões, tudo certinho, budinho, desenvolvendo, né? É você criar um pouquinho mais o valor do que você está entregando, né? Então, não só como profissional, mas como pessoal também, você pode começar a fazer dessa forma, né? E você cada vez entregar um valor agregado ao teu trabalho. Isso sempre vai te destacar como pessoa e como profissional, né? Então, o objetivo nosso é sempre crescer. Não, eu acho que tipo assim, a pessoa que tem como objetivo ficar parado numa mesma posição lá, é frustrante ver uma pessoa assim dessa forma, né? Eu acho que hoje a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ver é sempre você tentar se desenvolver, progredir. Então, eu falo que assim, tipo, cada vez mais que se crie valor e esse valor seja agregado às suas entregas de uma forma bem mais positiva, o teu progresso profissional ele se torna um pouco mais fácil, né? Ele não vai ser extremamente mais fácil, mas ele se torna mais fácil porque ele vai abrir mais portas, né? E essa é uma das coisas que a gente sempre visualiza, né? A minha progressão, aonde que eu quero estar, por que eu quero estar. Então, essa forma de trabalhar utilizando padrões, desenvolvendo de uma forma correta e, no final das contas, gerando um valor a mais ao nosso trabalho, é que facilita esse caminho dele de mudar de desenvolvedor para um funcional, às vezes, ou um release engineer, daí para uma arquitetura técnica. Então, ele vai se tornando, o caminho das pedras ele vai se tornando um pouquinho mais fácil do que penoso, né? Então, é também dos resultados de quando você trabalha com padrões e visando a agregação de valores nesses teus desenvolvimentos. Pessoal, já falei quase dentro dos 30 minutos que eu tinha programado aqui. Se quiserem fazer perguntas, opiniões, sugestões, por favor, o microfone de vocês acho que está aberto a todos, se eu não estou enganado. Então, podem questionar, sugerir, fiquem livres para comentar. Maurício, tu me ouve? Escuto sim, Tomás. Aqui tá falando o Thomas. Eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, obrigado pelo evento e parabéns por ter organizado. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. A gente sabe que, assim, a gente sempre fala sobre padrões e sobre a importância de utilizar os padrões enquanto a gente programa e entender eles e, enfim, tudo que tu já reforçou aqui agora. Mas o que que tu recomenda para a gente, assim, de usar como, sei lá, uma fonte de consulta, fonte de estudo, ou um local que a gente possa ter como uma referência para quando a gente precisar, sei lá, revisitar, assim, uma dessas questões, assim, sobre padrão e padrão de programação, principalmente? Olha, hoje existem vários blogs, vários locais onde você pode utilizar. A minha primeira fonte é a própria Salesforce, developer.salesforce.com. Eu sempre vou lá e tento pesquisar lá. Dentro dele, ele tem acesso às comunidades e muitas das coisas que às vezes a gente procura, as comunidades já postaram. Mas, claro, essa é a primeira parte. Nem tudo que a Salesforce coloca lá é correto. Tem coisas assim que são desapontantes, tipo, o que eu quero aprender sobre um padrão sobre logs. O logs da Salesforce é horrível, né? Não traz informações que realmente às vezes você precisa. Por quê? Gente, porque é um ambiente compartilhado. Se eles criassem um sistema de logs mais avançados, tudo,
caramba, ia onerar muito, né, o custo das licenças nas orgs. A primeira coisa que eu sempre eu pesquiso é dentro da org da Salesforce. Depois disso, nossa, tem automation, eu posso colocar, é até uma boa, o que eu vou fazer? Eu vou postar dentro da comunidade lá, no Trailhead, na comunidade de desenvolvedores de pinhais lá, eu vou postar links de sites que eu busco e acredito serem boas fontes de informação. Porque tem muita informação hoje na internet. Se você faz uma busca de como fazer uma query, voltar ao resultado de objeto relacionado. Caramba, você vai achar muita coisa. Mas essa muita coisa, às vezes, são postadas assim, achei aqui, consegui resolver, vou postar lá. Sem um conhecimento muito forte técnico. Às vezes, tipo assim, você vai tentar executar o que postaram, você vai estar um erro. Daí, pô, caramba, tô dando erro isso daí. Daí você, em vez de você acelerar a tua busca por informação, você vai atrasar cada vez mais, porque de um lado você vai para o outro. Beleza, começou a dar um erro aqui. Caramba, se você está perguntando fazendo uma pesquisa para responder uma pergunta, você não espera gerar um outro problema, você espera que aquilo seja resolvido e para você tocar a bola para frente. Mas eu vou postar lá no grupo, porque são vários sites, né? Acho que uma das coisas que eu via até, deixa eu estou na liberdade aqui, eu vou dar um sharing de novo do screen aqui, que eu tenho muitos links, né, de tips, de posts, Salesforce, vídeos, caramba, aqui, então, extensões, razões, blogs, eu tenho algum lugar aqui onde que eu tenho os 20 de blogs da Salesforce, uma das coisas. Um que eu posso te dizer que eu utilizo bastante como fonte de pesquisa é o Salesforce BIM. Esse eu utilizo bastante. Então, tipo assim, aqui dentro, eles têm uma revisão de artigos bem grande. Então, não é qualquer um que vai lá e posta um artigo e beleza. Então, eles têm um time de arquitetos que fazem uma revisão bem grande no que é postado. Então, essa é uma das fontes realmente que eu procuro, né? Então, essa é uma das coisas que eu posso te indicar, assim, de cara. Mas eu vou postar dentro da comunidade lá mais blogs, mais locais que você possa, com certeza, pesquisar e ter a certeza de que lá a informação é correta, né? A gente fala que na internet tem tudo, mas nem tudo é correto. Então, às vezes, um ponto de cautela, assim, do que você das fontes que você está utilizando. E é uma ótima pergunta essa daí de onde buscar, né? Espero ter respondido, Thomas. Eu sei às vezes que eu falo demais, mas... Não, respondeu sim. É que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente vai conseguindo conforme a gente vai buscando, né? E literalmente na tentativa e erro. Então, quando você tem alguém com mais experiência, assim, que nem você, que já conhece, já passou pelo caminho das pedras, eu acho que esse é o tipo de informação muito valiosa que a gente dificilmente consegue sozinho, né? Então, acho que dentro da proposta do que a gente tem das comunidades, isso é uma informação de muito valor, assim, de se ter. Beleza. Obrigado mesmo pela pergunta e pelas palavras. Outra pergunta, uma outra sugestão, alguma compartilhar experiência, pessoal? Não fiquem acanhados, podem falar. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. De todos que estão aqui, quem trabalha com desenvolvimento direto? Quem hoje é desenvolvedor? Thomas, você é desenvolvedor? Eu sou desenvolvedor.
Tá. Rodrigo? Não, hoje eu não sou desenvolvedor, já atuei com desenvolvimento, mas não diretamente com sales, tenho uma noção de desenvolvimento, mas hoje eu estou mais na liderança de uma squad de desenvolvedores. Ah, legal. Raquel? Sim, eu sou dev, eu estou numa curva de aprendizado para passar para sênior, né? Eu sou pleno, e aí eu vou vendo mais as boas práticas. Tipo, eu tenho um arquiteto comigo, né, no meu projeto, e aí ele vai me auxiliando nisso. Tipo, isso não é legal, isso é legal, vamos seguir por esse caminho, e a gente vai pensando. Excelente. Por isso que eu digo, assim, você focar no padrão para você desenvolver, ele facilita muita coisa. Então, tipo, o teu caminho das pedras, ele se torna menos difícil, né? Então, quando você tem pessoas que te auxiliem, outros grupos que possam trocar informações, parte de padronização, de problemas que já tiveram, ele torna esse caminho de júnior pleno para sênior e depois para frente, né? Então, é bem interessante esses auxílios que a gente recebe durante a nossa carreira. MacGyver, tudo bom, meu cara? E aí, meu guri, tudo bom, cara? E aí, tudo tranquilo. Obrigado por participar aí. Você é desenvolvedor, isso eu já sei. Isso, eu já tô trabalhando há um tempinho aí já na área. Tá, alguma uma opinião, uma sugestão, algo que você queira compartilhar com o pessoal aí sobre... Sei que você está trabalhando de release agora, né? Não, voltei pra área de desenvolvimento agora. Tô estudando a mãe em código, que é o que eu gosto. Opa. Tranquilo. Obrigado aí. Valeu. Luciana? Oi, mestre. Eu não Oi, sei se tudo meu bom? som tá bom. Peraí que eu vou... Tá tranquilo. Estamos escutando bem, eu acho. Pelo menos eu estou escutando. Ô, mestre, eu sou funcional, né? Eu fiz uma pergunta para você aqui no chat. No chat. Como incentivar os devs a serem mais críticos? Eu estou trabalhando com uma equipe onde os devs eles só executam aquilo que mandam, né? Sem questionar. E isso tem gerado alguns problemas para a gente na org. E aí eu te pergunto, como a gente incentiva os devs a serem mais críticos naquilo que mandam eles desenvolverem? Complicado. Isso eu costumo dizer que é de pessoa para pessoa, dependendo do caminho que ela quer trilhar, ela se torna mais crítica, né? No momento que você está se passando por experiência própria, eu entrei no mundo da Salesforce por descuido, né? Eu fui convidado a trabalhar numa empresa que era parceira da Salesforce. Eu sou um full stack Microsoft, um C# da vida, né? E quando me falaram, sim, desenvolvimento no sistema de Salesforce é fácil, é clicar e arrastar e coisa. Eu falei, tá, mas e código, né? Sou desenvolvedor, quero fazer código. Então, por isso que uma das coisas que eu toquei é você prestar atenção nos padrões que você está trabalhando para facilitar a tua vida. Às vezes você não tentar construir um castelo onde uma casinha pequenininha já dá conta do recado, não só naquele momento, mas num período de médio prazo, né? Que eu sempre tento conversar. Sim, até porque longo prazo não existe com as orgs crescendo cada vez mais. Não. E ainda mais com as funcionalidades que cada release, se vocês têm ideia, essa próxima release, acho que ela vai estar com 6.000 e poucos itens, que às vezes a gente não vê na tela ou não tem acesso, né?
mas ela tem muita coisa, cada release tem muita alteração, tem muita coisa nova, então, tipo assim, você não acaba utilizando, né? Pois é, Mas- então, esse é outro ponto. Uhum. Eu coloquei lá no Gira um card sobre os release updates faz 2 meses. Vai rolar agora dia Agora, 10/9. isso. E, ninguém se mexe para fazer. E eu não sou dev, tem um monte de coisa lá que eu não consigo mexer, eu não consigo fazer. Uhum. Mas voltando a essa a tua pergunta, como você fazer as pessoas se tornarem mais críticas, né? É difícil. Isso vai de pessoa para pessoa. Então, o que eu tento plantar uma sementinha junto aos desenvolvedores é parar de ser entregadores, pensar no que naquilo que eles estão fazendo, é a escadinha de desenvolvimento profissional deles. E cada vez que eles fazem de uma forma melhor, agregando mais valores e sendo críticos para criar as funcionalidades de uma forma com valor maior agregado, eles vão facilitar a vida deles de profissional. Incentivar eles a perguntar sempre. Não somente, tipo, a pessoa lá está explicando tudo bonitinho, acabou a reunião, ele vai lá, às vezes, já aconteceu de um desenvolvedor passar para a segunda semana do sprint, daí que ele vem perguntar, mas espera aí, eu estava com dúvida nisso. Pô, a reunião lá que a gente teve no início era para você abrir a boca, perguntar, falar que estava errado, que não entendeu. A gente ia explicar de 30 vezes diferente, né? Essa parte de incentivar eles a serem críticos é muito fundamental para essa caminhada, né? Que não só o entregar, mas esse entregar com qualidade, com padrão e com valor. Eu acho que assim, tipo, você poderia falar para eles, olha, vejam, pensem e perguntem se pode ser feito de uma outra forma que vai agregar mais valor, né? E sempre sugerir para eles, não aceite, não só aceite o que você tem que fazer e pronto. Seja mais crítico, seja mais, tire a tua cabeça de desenvolvedor. Eu sempre falo, pare de ser desenvolvedor só, pense que você é um arquiteto, que você tem que ter todo um landscape na tua cabeça para entregar as coisas, né? Não só pensar no imediato. O que é vou criar um flow que vai atualizar um campo, mas o que aquela atualização daquele campo vai gerar? O que daqui a 3 meses aquela atualização ele vai ter de valor para o business? Aí eu vou poder utilizar essa funcionalidade que eu estou criando aqui para uma outra forma, eu vou escalar, eu vou poder... Então, tipo, ser mais crítico assim no trabalho dele. Então, é você puxar ele, né? Falar, tá certo? Tá pensando em outra coisa? Qual é a tua opinião? Sempre tentar eles abrirem a boca, porque é interessante, quando eu comecei a trabalhar com Salesforce, eu tinha um desenvolvedor ótimo, que é uma das pessoas que eu me espelhei como desenvolvedor dentro do Salesforce, não como desenvolvedor em si, né? Mas dentro do desenvolvedor, como dentro do Salesforce, ele chegava na empresa às 8 horas e ele dizia bom dia. A gente só ia escutar ele dizendo boa tarde, tchau, às 5 horas da tarde. Ele não abria a boca. Ele não perguntava nada e coisa. E eu comecei a puxar ele. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E hoje ele ele já está na parte de arquitetura, é uma pessoa super crítica hoje. Então, tipo assim, é você puxar a pessoa para ele sair daquela zona de conforto, começar a pensar e começar a colocar as ideias para trabalhar, né? Os neurônios para trabalhar. Então, acho que isso é uma forma assim de você tem que dar aquela puxada. Entendi, dá uma cutucada. Isso, e não perder tipo assim, tentei 1, 2, 3. Não, foca, vai. Uma hora a pessoa vai descambar, ou pega, faz um one-on-one com ela e fala, olha, sugiro que você trabalhe assim, dessa forma, assim, que vai te escalar, vai te elevar, vai te tornar uma pessoa melhor, você é um ótimo desenvolvedor, mas está faltando alguma coisa a mais, às vezes, tipo, também, às vezes, conversar one-on-one com ele auxilia, né, então, mas eu acho que você tem que puxar. Tem pessoas que já é natural isso, tem desenvolvedores que já são naturais, então você dá primeiro toque, a pessoa já vai descambar, às vezes você tem que falar para ele, por favor, para de falar, que é o meu caso, né, muitas vezes eu falar, todo mundo fala, você monopoliza a reunião com perguntas e coisas, mas isso é de pessoa, né. Então, eu faço isso, a gente tem daily, o pessoal fica com raiva de mim, porque eu pergunto, mas então, como que funciona isso aí, no meio da daily, sabe?
Uhum. Aí o pessoal fica meio com raivinha de mim, mas é exatamente isso. Tipo, eu quero entender o que está acontecendo, sabe? Eu não Uhum. vou só fazer. Por que que a gente está fazendo isso? Sim, é Qual que parar de vai ser ser o entregador. impacto disso? Isso, parar de ser entregador, né? Essa é uma das coisas bem interessantes que a gente tem que focar. E isso porque eu sou funcional. Virar desenvolvedor. Daqui a pouco, Mal, você vai ter que me ensinar muita coisa ainda para eu virar dev. De boa, sem problema. Obrigado, Luciana. Imagina. Guilherme, tudo bom? Opa, e aí, Maurício, tudo bom? Tudo tranquilo. Obrigado pela participação. Guilherme também é um líder de comunidade, né? Então, obrigado aqui por... E depois eu quero feedback, viu? Ah, legal, legal, Sei vamos que tem lá. muito mais experiência do que eu, conto com o teu feedback. Não, cara, tá ótimo. Tô gostando bastante aí. Eu já desenvolvo um pouco, né? Alguns anos já. Mas assim, pouco tempo com Salesforce, né? Até o Dirceu que tá aqui também, a gente estudava junto aí, trocava umas figurinhas junto aí com a... Como é que é o nome dela agora? Fugiu o nome. Mas enfim, então assim, essa questão de padronização, no dia a dia a gente foi pegando, né, bastante coisa aí, e o dia a dia ensina bastante a gente, né, coisas que a gente não deve fazer principalmente, tá? Então, coisas que, por exemplo, você vai falar, putz, vou chamar um serviço aqui, aí quebra limite de org, enfim, tá? São coisas que a gente, vamos dizer assim, eu já passei por isso aprendendo aí no dia a dia, né, quebrando a cara, vamos dizer assim. Então, acho que uma coisa que ajuda bastante é a documentação, né? Ler a documentação, ter o developer ali, né? Isso é bem importante. Tá? Bom, acho que... Beleza. Concordo plenamente contigo. E estudar, né? Coisa que a gente deveria fazer. Eu praticamente estou em débito, mas estudar mais, cara. Isso daí é o nosso mundo, é um constante, né? Nós desenvolvedores, a tecnologia, ela evolui de uma forma tão rápida, né? E a cada release da Salesforce, ela mostra mais ainda quão rápido o desenvolvimento tecnológico vai afetar o nosso trabalho, né? Então, tipo, claro que você não vai pegar uma documentação lá com não sei quantas mil páginas de cada release e vai ler tudo. Você não consegue, desculpa, hein? Eu posso falar que é impossível isso. Se tem alguém que faz, caramba. Parabéns. Né? Mas é o constante estudo, né? E essa parte de padronização se você segue ela, se você pratica essa padronização, ela se torna constante. É uma coisa que você não precisa mais pensar, né? Vai ser automático. Quando você está escrevendo uma classe lá, pô, você já está colocando comentários básicos, né? Você não vai escrever um livro dentro de uma classe do porquê que você está fazendo, como que você está fazendo, não, você vai colocar coisas básicas para que seja as outras pessoas possam utilizar, possam entender, né? Pelo fato dessa padronização. Tem muitas empresas que eu trabalhei que a gente era dividido para criar esses padrões e depois passar para os desenvolvedores e consultores como eles deveriam trabalhar dentro do Salesforce para que esse ambiente fosse utilizado da melhor forma possível, né? Então essa é uma das coisas também que muitas empresas elas estão focando, criar padrões primeiro, utilizando, claro, as referências da Salesforce, para depois tornar a vida de todos dentro do ambiente Salesforce de uma forma mais prática e fácil, né? Um outro ponto que você citou, e no primeiro projeto que eu passei, eu senti dificuldade, assim, muitas classes, na verdade, assim, era tudo code, né? E muitas classes sem documentação. Então, assim, uma ou outra tinha um comentário em cima da classe, né? Ou dos métodos ali, esse método faz isso, esse método faz aquilo. Cara, e às vezes algumas coisas complexas, né? Eu falo, porra, o que é isso, né? Aí você começa a pegar código, joga para fora, faz um teste aqui, um teste lá, você está fazendo isso, fazendo aquilo, junta
até juntar, né, a coxa de retalho aí, sofrido. Sim, se gasta muito tempo, né? Uhum. É isso aí. Beleza, mas muito obrigado pela participação aí, Guilherme. Dirceu. Então, o Dirceu já foi falado aqui pelo Guilherme, que também trabalhou nesse mundo desenvolvedor, né? Acho que deve estar com o problema não. Eu vi que ele desconectou e conectou. Vamos lá. Depois a gente conversa com ele. Davidson. É Davidson, né? Desculpa se eu pronunciei errado. Vocês me escutam? Sim. Davidson, tá certo mesmo. Beleza. Bem, primeiramente, agradecer aí. Eu postei até o comentário aí no chat, assim, bem bacana, tem uma comunidade aí mais voltada realmente para a área técnica. Eu sou de Recife, né? Então estou um pouquinho longe. Muito bom ter esse tipo de evento. Eu atuo como dev há pouco tempo, assim. Eu acho pouco tempo, né? Há 4 anos, 4, 5 anos. E aí, assim, só como sugestão também, né? Gostei bastante do tema que você trouxe. E pela ideia, né, de ser bem mais técnico. Então, talvez trazer algumas coisas de código mesmo, mostrar o código, botar na tela. Acho bem bacana algumas comunidades que fazem isso, botam lá a mão na massa e a gente vai acompanhando aqui também do nosso lado. Mas parabéns, muito. Obrigado. Aí, achei muito bacana. Essa é uma das coisas que está no roadmap. Primeiro, assim, tipo, a comunidade, eu vou focar, a gente está focando em explicar o que é a comunidade, explicar sobre padrões, explicar sobre o trabalho do desenvolvedor, explicar sobre o trabalho do arquiteto. Daí, sim, já a gente tem planejado para o ano que vem hackathons, demo e muita mão na massa, porque o que eu também sinto é essa falta de você mostrar o código, o que o código está fazendo, o que o código pode fazer, como resolver alguns problemas, como trabalhar com classes de testes. O desenvolvedor não faz apenas código. O desenvolvedor ele cria um flow, cria um process builder, cria validações. Essas vezes divisão que a Salesforce diz que perdão, o administrador ele cria reportes, cria dashboards, cria regras de validação, cria compartilhamento, sharing rules, blá, 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 profiles, todas essas coisas. Existe quando uma empresa é muito grande e tem setores diferenciados dentro de um grupo de Salesforce. Mas no mundo atual, onde que não tenha tanta divisão assim, o desenvolvedor, eu costumo dizer que o desenvolvedor tem que saber também todo o trabalho do administrador, porque ele também vai pegar requisitos que vai ter que meter a mão na massa, vai ter que fazer um report, um dashboard, às vezes para utilizar numa apresentação, no pop-up de LWC, no que seja, né? O desenvolvedor ele tem que saber fazer as outras coisas que o administrador faz, porém o administrador não precisa saber fazer código, né? Então o desenvolvedor tem esse plus que eu digo, né? E o que eu sinto falta de outras comunidades é que falta essa mão na massa de você estar analisando uma classe, por que ela está fazendo aquilo, como você pode otimizar ela, como você pode transformar. Uma das coisas que às vezes acontece, às vezes eu pego uma classe lá com 3.000 e poucas linhas. Por que ela tem 3.000 e poucas linhas? O que está acontecendo? Às vezes porque tem muitas chamadas, muitas verificações, muitas funcionalidades que poderia ser tirado daquilo lá, utilizado. Uma coisa que eu costumo falar bastante é bater em cima do framework de trigger, né? Uma vez eu tive uma entrevista de que me pediram para criar uma trigger que executasse várias lógicas de negócio. E eu sou totalmente contra isso. Pode existir, às vezes, que você tenha que colocar alguma coisa, mas para acontecer isso é uma coisa de 1%. Né? Você tem que criar uma trigger e colocar lógica para ele executar uma coisa. Senão, na minha opinião, a trigger chama uma handler, que essa handler vai chamar o restante das coisas, né, para trabalhar. E às vezes as pessoas antigamente criavam uma classe gigantesca que fazia muitas coisas que hoje você pode otimizar
dividindo ela, separando ela e sendo chamada de uma forma mais rápida. Porque, pense bem, se numa classe tem uma montoeira de coisas que ela vai fazer, às vezes o que você quer que faça está na última parte da classe. Então, tipo, ela vai passar inteira até executar o que você precisa. E olha o tempo, às vezes milissegundos, né? Mas, no geral, às vezes o cliente lá clicou no salvar, daí tá lá reloginho girando na tela. A pessoa quer uma forma mais rápida, né? Eles falam, às vezes o Salesforce é muito lento. Lento por causa da internet e de como foi desenvolvido. Então, essa é uma das coisas que sempre que eu vejo que falta bastante, a gente realmente trabalhar no entendimento do porquê está sendo feito o código daquela forma, porquê está sendo criado um flow daquela forma, para otimizar o que a gente está trabalhando, né? Então, essa é uma das necessidades, um dos objetivos dessa comunidade, realmente trabalhar com código, trabalhar com as funcionalidades, e entender o que elas fazem, por que elas fazem e qual que é o resultado que você pode ter delas, né? Então, essa é uma dos goals. Mas no início, o que eu gosto sempre de frisar você entender o padrão e a parte básica. Porque você entendendo o padrão e a parte básica, tudo que vier para frente é muito mais fácil de ser entendido, né? Que nem inglês, né? Você aprende o verbo to be, tudo isso daqui, para depois você começar a falar, porque é o básico, né? Então, o básico vai te dar condição de você avançar muito mais rápido. Sim, com certeza. E você falando aí de padrões, né, de boas práticas, né, de triggers, de disparos, né? Às vezes, a depender do tamanho da ordem, você tem uma trigger, tem um process builder, tem um full trigger, tem vários disparos na atualização de registro. Aí você colocar uma regra de negócio dentro de uma trigger, então fica inviável aí para certos tipos de ordem, né? Então, acho bem bacana ter esse pré-work aí, né? Esse trabalho aí de fazer esse essa fundamentação e padronização, né, de conhecimento, para depois realmente mostrar algo mais complexo, mais código, mais técnico mesmo, né? Que é uma das coisas que eu também conversei com alguns arquitetos da própria Salesforce aqui de São Paulo, quando eu falei que eu estava a fim de abrir uma comunidade com esse objetivo, eles falaram, nossa, é legal, porque realmente falta essa conversa mais técnica, né? De código, de coisas dentro das comunidades. Então, esse é um dos objetivos, com certeza. A gente vai estar falando muito de código, muito de funcionalidade e bem a fundo, né? Beleza. O Clóvis? Opa, fala Maurício, beleza? Tudo bom. Tudo bem. Bom, eu trabalho como desenvolvedor já faz aí uns 2 anos como desenvolvedor Salesforce, né? Eu vi no grupo do WhatsApp lá, né, do Salesforce, que ia ter um evento aqui, falei, vou entrar para ver a galera aqui também, eu tô ouvindo aqui, tô curtindo, tô aprendendo bastante aí com as informações, e eu passo, com o Salesforce, estou trabalhando 2 anos e meio, né? Como desenvolvedor 2 anos, então tudo que tá rolando aí, tudo que vocês estão falando é bem real. É o dia a dia. Muito show de bola, tô gostando muito. Show de bola, bate-papo aqui. Beleza. Obrigado por estar participando. Show. E a comunidade que você comentou, tem um link, alguma coisa? Você abriu lá no... aquela do Trailhead que tem, né? Tem. Eu vou postar no WhatsApp dos desenvolvedores, né? E ele aquela comunidade do Trailhead que gerou essa comunidade aqui dentro do Trailblazer, né? Então, a Salesforce tem uma forma bem interessante, né? Muitas comunidades são criadas lá no Trailhead, só que poucas comunidades elas se tornam oficiais, como essa aqui. Então, existe um processo tudo para você... Eu não sei, essa parte de linkagem, né, de comunidade para comunidade, na coisa da Salesforce. Mas, no final das contas, eu vou colocar dentro do grupo do WhatsApp lá, e também eu peguei mais ou menos as pessoas que estão conectadas aqui, eu vou tentar mandar isso por e-mail. E também vou disponibilizar claro, o vídeo que eu estou gravando aqui dentro da comunidade, mas ela existe lá no Trailhead. Então, lá no Trailhead, você pode, que nem vai no comunidade, deixa eu até compartilhar aqui para fazer bem rapidinho. Então, sharing.
Então, você vai na comunidade, nos grupos, né? E dentro dele, provavelmente você vai ter que pesquisar. Mas o nosso grupo é esse daqui, ó, Developer Group Pinhais BR. Antes, quando foi criado, eu fiz a alteração do nome, só que o pessoal da Salesforce veio e alterou, né? Antes eu tive uma mudança dele até, quando você acessar ela, numa das nossas das postagens que teve aqui, eu vou criar a data de criação do post, né? Esse foi o último que eu fiz. Eu até comentei que estava sendo alterado o nome do grupo, né? Então, a alteração do nome do grupo foi, antes era Salesforce, desenvolvedores e grupo de desenvolvedores e arquitetos do Brasil, né? Para ser uma fonte não somente regional, mas uma fonte nacional de conversa, de troca de ideias e coisas assim. Mas para você achar lá dentro do Trailhead é isso daqui, ó, Developer Group, você procura por Pinhais e você vai achar. Deixa eu só dar uma olhada aqui dentro do... Legal. Já me inscrevi já. Tem mais um aí. Ô, Mal, manda o link aqui para nós. Já vou mandar. Porque esse daqui é o grupo que a gente acha dentro da Trailblazer Community, né? Uma coisa que eu penava bastante. Falei, como que eu não acho? O grupo está criado no Trailhead e não está criado no Trailblazer lá. Daí que eu fui descobrir que tinha que, né, oficialmente solicitar para Salesforce. Deixa eu clicar aqui. Pronto, já postei no nosso chat o link do grupo lá. Ô, Maurício. E sempre... Oi. Ai, já tô. Opa, aí, ó. Show de bola. Uma outra coisa que eu ia perguntar, né? Como assim, tem gente que tem mais experiência do que eu, queria saber o seguinte: qual a opinião de vocês, o projeto que vocês têm trabalhado de desenvolvimento, vocês usam sprints, como é que essas metodologias que vocês utilizam, vocês têm UX no projeto para fazer design, protótipo, o cliente segue à risca, por exemplo, a prototipação, se o cara colocou um ícone aqui, aquele ícone tem que estar, ou tem flexibilidade, que assim, talvez um tema um pouquinho, né, para se tratar num outro momento, numa outra live, mas são coisas assim que eu penso hoje, pela experiência que a gente já passou, né, trabalhando muito com waterfall e depois outras metodologias, né? Sim, ótima pergunta. Não o meu trabalho, eu trabalho em 2 projetos, né, um na Europa e um nos Estados Unidos. O da Europa eu posso falar que é um pouco, está existindo um pouco de migração para essa mentalidade de sprints, ter uma pessoa de UX, ter releases e tem coisas. Ainda ela é uma org que está caminhando para essa, é uma empresa enorme, atua em vários países, mas ainda não teve essa mudança de agilidade como outras empresas têm. Esse projeto dos Estados Unidos, a empresa é enorme, gigantesca. Você tem uma ideia, ela tem 5 full sandbox. Então, o número de licenças dá mais de 10 mil licenças internas, 10 milhões de licenças de... Aí eles têm muito essa mentalidade. Então, tipo, tem todos os times divididos bem certinho. O UX muito presente. Só que esse negócio do UX, ele tem os 2 lados, Guilherme. Ele ajuda bastante, né, nessa definição de facilidade de interação do sistema com o usuário. Perdão. Mas às vezes ele atrapalha, porque se a pessoa não for um UX novo e não for muito centrada em como o Salesforce trabalha, às vezes ele pode pedir umas coisas bem difíceis de ser alcançadas, né? Já aconteceu numa outra empresa que eu trabalhei, o pessoal do UX mais orientado ao mundo .NET, né? Que quando você desenvolve uma aplicação do zero, que você tenha que criar, é muito mais fácil você customizar
essa parte de experiência de usuário, de interface, né, visual. Dentro do Salesforce, ele tem seus bloqueios, tem suas formas de trabalhar, os componentes, coisas que você não pode, você não tem uma liberdade assim 100%, né, na boa. A não ser que você customize totalmente o Salesforce, cria Visual Force Page para tudo que é lado, e daí você pode ter uma flexibilidade maior. Mas, por experiência, o pessoal do UX, ele traz muita valia, muita qualidade para dentro do desenvolvimento. E hoje, com essa parte de agilidade, essa mudança de waterfall para agilidade, para ágil, né? Essa ágil tem dois problemas. A necessidade de entrega, que é uma das coisas que eu detesto, né? Você tem que entregar, mas você tem que entregar com qualidade, com padrão, você tem que entregar tendo certeza que aquilo lá não vai gerar uma falha, gerar um débito técnico daqui. Não é só entregar, né? Então, o ágil, a metodologia ágil, tem essa pegada, tipo assim, muito errada, de muitos scrums, POs, cobrarem muito entrega. Não, você tem que fazer tantas user stories, tem que entregar tanto assim, e se vira. Não, eu acho muito errado essa parte. Funciona de uma forma bem mais avançada do que o waterfall, dependendo da situação. O waterfall, que nem, vamos dizer que você está desenvolvendo um aplicativo para o App Exchange. Eu ainda confio muito no waterfall nesse tipo de desenvolvimento. Mas no restante, essa parte de adaptação do Agile está sendo bem proveitosa, né? Tirando esse negócio dessas cobranças de forma errada, na minha opinião, de entregas, né? Até dentro do Trailhead tem bastante conversa sobre isso, tem alguns módulos que falam sobre agilidade. Clóvis, Henrique, você falou da Exxon? Eu trabalhei na Exxon, eu fui arquiteto de sistema, fui uma das pessoas que ajudou a implementar a padronização do trabalho do Salesforce, desde desenvolvedor, consultor, release, arquiteto dentro da empresa lá, da ExxonMobil. Muito bom. É que você falou da empresa empresa, americana, né? não é ExxonMobil, é uma empresa muito maior do que a ExxonMobil em termos de Salesforce. Caraca, que legal. Nossa, show de bola, hein? Tranquilo. Parabéns. Mas eu trabalhei quase 5 anos na Exxon. Eu saí para me aventurar como PJ. Até alguém colocou ali um PJ no grupo um dia lá, dentro dos desenvolvedores. Como que é trabalhar com PJ? É arriscado, mas tem suas vantagens, né? Mas é sempre essa parte assim de tentar fazer de uma forma coerente. E continuando a tua resposta, Guilherme, caramba, no dia a dia, uma das coisas é tentar retirar esse negócio de entregas, né? Forçar até entregando, mas claro, é necessário você entregar, mas com qualidade dentro das coisas e focando nesse negócio, tipo assim, não vou criar débito técnico, não vou criar problema, e daí para frente, quanto mais experiência você tem, mais rápido você consegue entregar. Claro, dentro da qualidade dos padrões, né? Então, eu acho que é uma coisa que veio, né? Geralmente são 2 semanas de sprint. Já teve um caso na Índia que a gente trabalhou com 3 semanas de sprint, que eu acho mais maçante. 3 semanas realmente é muito tempo. Eu acho que 2 semanas é o período ideal. E depois disso adaptar com as reuniões, com as dailies, né? Então, é uma coisa você pegou isso e se adaptar dentro da empresa que você trabalha, né? Porque cada empresa tem sua unicidade. E o Agile não é um framework, tudo, mas ele não quer dizer que você pega aquilo lá e você vai colocar e vai funcionar para essa empresa, você pega a mesma coisa e vai funcionar na outra empresa. Não, é adaptável, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo da metodologia ágil, né? Em comparação com a Waterfall. Legal. Valeu. Beleza. Aqui a gente tem sprint de 1 semana que vira 3, porque... Nossa. Não, porque você coloca lá, né? A gente vai conseguir desenvolver isso nesses 5 dias. Uhum. Aí tem um monte de incidente, um monte de bug que aparece. Aí vira 3 semanas a sprint de 1. Caramba. Uma das outras coisas que eu sempre bato bastante é a necessidade de um time de teste próprio, desconectado do time de desenvolvimento. Demora, às vezes aumenta o tempo de entrega,
mais a qualidade vai ser muito grande, porque eles vão estar focados só em testar tanta parte positiva. Nós, como desenvolvedores, quando realizamos testes, subconscientemente, a gente vai fazer para dar certo aquilo que a gente desenvolveu. Não tem Exatamente, mas assim, mas nem possível. sempre o jeito que a gente acha que o usuário vai usar é o jeito que ele realmente vai usar. Aham. Às vezes você coloca lá um campo numérico lá e esquece de colocar um help test ou alguma coisa assim, com uma informação específica. O usuário já coloca outra coisa, salva e pum, deu pau. Por quê? Porque a gente não pensou no que a gente estava executando, essa parte crítica, né? Do coisa. E essa parte do time de QA, eles fazem os testes positivos, os testes negativos. É ótimo, porque você não vai pensar nisso, né? Você não vai ter... O teu foco é desenvolver com qualidade, utilizando padrões, mas não testar nos mínimos detalhes. Você não vai dar seu tempo para essa parte aí. Você vai fazer o teste, alguns testes, né? Para ter certeza que você criou alguma coisa. E o time de QA sim que vai ser aquela pessoa crítica, aquela pessoa chata que vai estar retornando, deu erro nisso, deu erro nisso. Por que você fez dessa forma? Por que disso? Por que disso? Então, eu sempre falo que, tipo, tem que existir um time de QA à parte. Não só hoje que nem o Guilherme falou, a pessoa do design UX, né? Que também traz valor muito grande. Mas o pessoal de QA é uma das coisas, para mim, bem críticas e fundamentais dentro de um time. E que também afeta esse período do Agile, né? Se eu te disser que aqui quem testa as coisas é o PM, você acredita? Nossa. É Aquele negócio, né? Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, é a parte de adaptação. É esquisito, com certeza, mas na organização, assim, quando não tem muitas pessoas para fazerem as coisas da forma correta, que nem essa empresa dos Estados Unidos, tem tudo. Eu, como arquiteto, não posso pensar em meter a mão em nada, né? Eu só analiso, dou pitaco, coisa. Um dia aconteceu um problema lá e o desenvolvedor precisava entregar em 10 minutos aquilo lá. Falei, não, pode deixar que eu faço. Nossa, eu nunca levei uma babada tão grande. Porque você é contratado para ser arquiteto, não para ser desenvolvedor. Você tem conhecimento? Tem. A pessoa pediu ajuda? Pediu. Auxilia ele tecnicamente. Fala mais ou menos o que ele tem que fazer. Mostra os caminhos, o caminho suave que ele tem que ir. Mas não mete a mão no coisa. A não ser que estivesse um problema. Ele falou assim: aconteceu só uma vez em 7 anos de empresa, onde que tivemos que parar, a produção estava parada, então todos os arquitetos tiveram que meter a mão em produção. Fora isso, nunca nenhum outro arquiteto teve que meter a mão em nada. Só auxiliar as pessoas, os desenvolvedores, funcionários, tudo para o trabalho. Então, quem não tem cão, caça com gato. Às vezes é isso que está acontecendo, mas se está dando certo e as pessoas não estão vendo, então aí dá erro em prod, né? gerenciamento de processo e de pessoal, né? Pois então, eles entenderem que existe essa necessidade, esse gap, né? Que precisa ser urgentemente resolvido, né? Pois já dei todos os toques aqui, mas enfim, a gente faz o que pode. Com certeza. Bom, pessoal, de novo, estou vendo que eu quase passei já meia hora do agendado. As próximas reuniões nossas, elas vão ser mudado o horário, que eu falei, vão começar às 19 horas, elas vão ser aumentado também esse período de conversa, não só 1 hora. Foi mais uma coisa de experiência minha, né? Tentar ver como que funciona, porque tem muitos grupos, né, Guilherme, que tem entre 1 hora a 2 horas o período de reunião. Eu tentei fazer uma coisa assim um pouco diferente para ser mais rápido, mas eu vi que não deu certo. Eu vi que a gente precisa de tempo para conversar, para trocar ideia, trocar informação, essa experiência. Então, essa é uma das coisas que é o objetivo do grupo, é ter esse conjunto trocando ideias, trocando informação para o crescimento geral, né? Não só o crescimento de uma pessoa lá, é o crescimento geral que vai nos fazer evoluir de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Então, de novo, agradeço a todos pela presença, pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar me escutando aqui, para também estar conversando aqui.
E até a próxima reunião, que vai ser o mês que vem, e com certeza ela vai trazer bastante também informação e valores para a nossa comunidade. Nós somos quem agradecemos, Mal, pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento com a gente. Beleza, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Opa, Guilherme, se abriu aqui o... Valeu, Marícia. Boa noite. Eu queria agradecer também aí, tá? Dizer que foi muito, muito bom aí. Tranquilo, estamos juntos. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.